Olá, amigos. É com muita alegria e com um grande abraço que estamos de novo junto de vocês. Programa Revolução Espírita. O Paulo Henrique está aqui hoje para nos falar sobre uma coisa muito interessante. Vocês sabem que a gente tira os programas de assuntos do livro que ele escreveu, Revolução Espírita. E lá dentro deste livro, entre os assuntos estudados, existe uma pergunta. Paulo, para que serve Deus? Para que serve Deus? Imagina fazer uma pergunta dessa para uma criatura. Não é uma pergunta tão comum, né? Eu sei que essa pergunta tem uma história, mas gostaria que vocês raciocinassem comigo assim. Existem pessoas para as quais não há necessidade de Deus. Elas acham que Deus não existe e tudo é resolvido pelos assuntos de ordem material e acabou. Existem pessoas que acham que Deus existe, que Ele decide por nós, Ele escolhe por nós, Ele comanda a nossa vida. Existem pessoas que acham que Deus criou o universo e depois descansou. Mas, como espíritas, nós temos um posicionamento diferente. E aí essa pergunta entra dentro do posicionamento espírita. Para que serve Deus, Paulo Henrique? Cristina, você sabe que no estudo da doutrina espírita, eu vou lhe falar uma opinião interessante. É mais difícil você compreender as perguntas do que as respostas. Porque as respostas, elas são muito objetivas. Mas o porquê das perguntas nem sempre é compreendido, né? Por exemplo, tem um momento em que Kardec vai perguntar assim, existe, a alma tem, a Terra tem alma? O planeta Terra tem alma? Aí você pensa, mas de onde ele vai tirar esse tipo de pergunta? Esse tipo de pergunta. Então, o que ocorre é o seguinte, havia na época de Kardec um contexto cultural, né? Determinadas ideias estavam presentes, determinadas coisas eram divulgadas, havia uma forma de aprender no colégio, as ciências todas, elas vivenciavam paradigmas. O que é paradigma, Cristina? Assim, não existe a verdade na ciência. Sim. Os homens sempre estão criando teorias para explicar a natureza e essas teorias, num primeiro momento, ela vai ser aquela que melhor está adequada para você entender os fenômenos. Dentro do entendimento, então deve ser assim, né? Isso. Isso acaba criando uma hegemonia e vai passar a ser a teoria aceita pela comunidade científica. Quando eles vão fazendo uso disso nos seus experimentos, nas pesquisas, na observação da natureza, muitas vezes surgem fenômenos que não estão explicados por aquela teoria, ou muitas vezes até contradizem aquela teoria. Aí acabou aquela teoria. Aí a ciência pensa, poxa, precisamos nos adaptar a um novo entendimento. E surgem alguns candidatos, algumas hipóteses, ou novas, ou até algumas antigas que foram rejeitadas, e a apresentação dessa hipótese, sendo estudada por alguns cientistas, com o tempo, ela pode substituir aquela antiga. Então, esse processo é como se fosse um processo que se chama revolucionário, né? Uma nova geração, né, adota um novo paradigma. Bom, a ciência tem uma história, então. É a evolução da ciência, Isso. né? Então, ela vai evoluindo por paradigmas, por ideias, teorias, que vão se tornando mais amplas e mais adaptadas aos fenômenos do que a anterior. Então, na história da ciência, o espiritismo ele surgiu num momento histórico. Foi 1857 em diante, não foi? Foi. Então, naquele período, as ciências adotavam determinados paradigmas. A ciência e o conhecimento filosófico e tal. Então, as perguntas de Kardec, elas estavam inseridas nesse cenário cultural de sua época. O que é que se pensava, ou se achava, se estudava e se acreditava na época dele? Porque se a gente não entender assim, nós vamos ficar confusos com o tipo de pergunta. Para que pergunta uma coisa dessa? Isso. E como é que essa pergunta funciona? Porque para nós já, por exemplo, não existe mais certos Muitas vezes assuntos. é importante saber a intenção da pergunta. Então, também, né? eu acho isso. E eu acho muito importante isso que você falou, no sentido de sabermos que naquele tempo as pessoas se relacionavam de uma certa maneira, a ciência pensava assim, e Kardec está inserido naquele contexto. Exatamente. Ele vai representar aquela realidade. Agora, então, no cenário da época de Kardec,
haviam várias opiniões da nossa relação com Deus. A mais radical delas é acreditar que Deus não existe. Sim. E essa é uma minoria, por incrível que pareça, é uma minoria muito grande. Porque a pessoa precisa pôr na mente dele: eu acho que o universo é todo aleatório, não tem uma direção nenhuma e Deus não existe. O mais comum é ser agnóstico. Né? O agnóstico, ele não vai dizer que Deus não existe. Ele vai pensar assim: não é possível saber se Deus existe. Então a posição dele é assim: não tem meios de saber se Deus existe. Então eu não vou considerar nem que existe nem existe. Sim. Aí, entre os que acreditam que Deus existe, e agora vem um momento importante, tem diversas hipóteses para você considerar Deus. Algumas interpretações das religiões, até mesmo das religiões cristãs, vão criar um Deus que é como se fosse uma pessoa. Ele tem vontades, gosta de uma coisa, não gosta de outra, sabe? É um Deus como se ele tivesse um corpo e está agindo ali, pensando e dando opinião sobre as coisas. Uma pessoa superior, né? E existe a opinião de que Deus, um conceito mais abstrato de Deus, algo presente no universo, não é? Dentre esses, existem aqueles que vão pensar assim: olha, Deus pode até ser o Criador, mas ele não participa do mundo. Ele criou o mundo e tudo que está acontecendo aqui é independente dele. Algumas pessoas pensam assim para explicar o mal. Olha, Deus não pode nem ter criado o mal e nem concordar com ele. Então ele deve ter criado o mundo e o mal surgiu depois. Né? E por isso que ele é indiferente ao que está acontecendo no mundo. Né? Então, e existe uma outra opinião que é a do Deus imanente. Na verdade, tem mais uma, que é você pensar que tudo é Deus. Sim. Tem um filósofo Spinoza que vai escolher isso, e Kardec também vai fazer referência, que é a ideia do panteísmo. Então, tudo é Deus. Não existe a individualidade, não existe, tudo isso que a gente vê... morre e volta. Uma hora a gente volta para um todo, porque tudo que a gente vê é ilusório. Entendo. E vai sobrar mais uma, que é a mais difícil de explicar, que é o Deus imanente. É como se Deus fosse uma presença no universo inteiro, e ele mantém por suas leis, pela sua presença, o seu pensamento seria o que daria o ensejo à harmonia e às suas leis. Então, viu que grande variedade de posições? A gente precisa, então, conhecer essas variedades todas, sim, porque Kardec, no seu diálogo com os espíritos, vai fazer referência a cada uma delas. Ele vai perguntar: e aqueles que acham que Deus que não existe? E aqueles que acham que não é possível conhecer a Deus? E aqueles que acham que Deus é uma pessoa? E aqueles que acham que Deus criou o universo e não deu continuidade na permanência? E aqueles que acham que tudo é Deus? E aqueles que acham que Deus está presente no universo? Então, tudo isso vai estar presente nos livros de Kardec, tudo. Em cada momento ele vai discutir uma delas. E a gente precisa estudar isso tudo, né, para poder saber qual é o posicionamento espírita. Qual dessas explicações é a mais adequada para a gente compreender o espiritismo. Então, quer dizer que dá para se saber desses detalhes se a gente for estudar. E também a resposta de assim, qual é o Deus na visão espírita? O que é Deus? Para que serve Deus? Isso. O que é Deus na visão espírita? Então a gente faz um espaço aqui, um intervalinho, e depois você vai continuar, tá certo? Tá ótimo. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.